Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a tentativa do Grêmio de contratar Rafael Veiga, um dos melhores meias do futebol brasileiro, já há várias temporadas sendo destaque absoluto com a camisa do Palmeiras. Vamos falar também sobre o titular que teve uma lesão confirmada e não é uma lesão tão simples assim, e também sobre aquela que pode ser a nova zaga do Grêmio. Haverá uma disputa nesta posição que é uma das mais problemáticas do clube nos últimos anos. Balbuena chegou e hoje, inclusive, concedeu entrevista coletiva de apresentação e a gente também vai falar sobre isso. Todos esses temas e muito mais em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. A Hora do Pastel, patrocinadora master aqui do canal, A Hora do Pastel é sucesso absoluto, é a maior franquia de fast food de pastéis do país. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram, por vários lugares do Brasil, mas se você mora aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, tem a Hora do Pastel na capital, tem em Canoas, tem em São Leopoldo, tem em Esteio, tem em Novo Hamburgo, em vários lugares. E olha a barbada, tu vai ganhar 10% de desconto naquilo que tu gastar utilizando o cupom GRENAL10. GRENAL10 é o cupom, tu ganha 10% de desconto. A Hora do Pastel. Vamos olhar o jogo do Fluminense. Hoje o Pai Nato vai ganhar aqui em Porto Alegre pedindo um pastel, comendo a Hora do Pastel e olhando o jogo do nosso rival. Beleza? Vamos lá, gente. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar aqui é que o Gustavo Martins, infelizmente, teve confirmada uma lesão e o Grêmio, pelos relatos do jogador, já esperava que ele teria confirmado, sim, uma lesão muscular, mas tentava imaginar que não fosse tão grave assim, tentava pensar com otimismo, etc., mas ela não é das mais graves, mas também não é das mais simples. Vamos lá. A lesão muscular do Gustavo Martins é grau 2B. As lesões musculares no departamento de futebol do Grêmio, nos outros clubes pelo Brasil, elas são classificadas da seguinte forma. Grau 1A, a mais leve de todas, cerca de 10 dias de recuperação. Depois tem grau 1B, depois tem grau 2A, grau 2B, grau 3A e grau 3C. É isso, não tem mais do que isso, tá? Então vai numa escala aí de gravidade. Para vocês terem uma ideia, o Soteldo, aquela vez que se lesionou no Campeonato Gaúcho, ele teve uma lesão grau 3. Até não me recordo de cabeça agora se foi grau 3A ou B. Mas ali se imaginava que levaria 80 dias para se recuperar, ou pelo menos algo muito perto disso. Pela câmera hiperbálica que o Grêmio comprou, e o Grêmio tem duas, aliás, muito bem equipado o departamento médico do Grêmio, numa parceria de sucesso que foi feita por esta gestão com o Moinhos de Vento, é aquilo, né? Quando a gente tem que criticar, a gente critica e a gente critica muito aqui, principalmente as contratações. Mas nesse aspecto do departamento médico, essa gestão foi excelente, tá? Excelente mesmo, melhorou muito. Eu lembro que o Grêmio tinha muitos problemas de jogadores lesionados e isso melhorou. Um trabalho muito forte do Gustavo Bolognese, que é vice-presidente eleito, faz parte do Conselho de Administração, junto com outros profissionais. O Grêmio recém colocou um novo profissional cuidando dessa área. O anterior, que dizem não era muito bom de relacionamento, mas ele era muito qualificado também, ele até não era médico formado, né? Ele era formado em educação física, com pós-graduação em nutrição, mas era um cara que estava liderando todo esse processo e que também participou desse sucesso, tá? Que eu peço desculpas, me fugiu o nome dele agora. Mas o departamento médico é um ponto que o Grêmio tem de positivo hoje, digamos assim, tá? O Gustavo Martins, o Grêmio não confirma oficialmente o tempo de parada, não só do Gustavo, mas de nenhuma lesão já há algum tempo. Mas grau 2B, que é o caso dele, conversando com as pessoas do ambiente do Grêmio, elas dizem que ele vai ficar fora pelo menos 3 semanas, tá? Pelo menos 20, 21 dias ele fica fora, talvez até um pouco mais do que isso. Eu lamento muito o histórico de lesões do Gustavo Martins, né? Até fazia um tempinho que ele não se machucava, mas ele é um jogador que tem um histórico de lesões. E é evidente que isso não é culpa dele, né? O jogador deve estar muito chateado, estava vivendo um bom momento, tem jogado bem tanto como lateral quanto como zagueiro. Eu gosto muito do Gustavo Martins, acho que é um zagueiro extremamente promissor, de futuro em grandes clubes da Europa, mas algo precisa ser observado, porque há muito tempo que ele se lesiona.
Ele não consegue ter uma sequência longa justamente, na maioria das vezes, por conta dessas lesões. Em alguns momentos também por falta de oportunidade, erros aí dos treinadores que por aqui passaram. Agora, o Gustavo Martins, ele vinha sendo o melhor cabeceador de forma disparada do elenco do Grêmio, ele vai fazer muita falta. Quem vai entrar na lateral é o Camilo. O João Lucas está apto, mas totalmente fora dos planos. Inclusive o Grêmio estava tentando envolver ele na troca que não aconteceu, né, do Kaique. Iria o Luan Cândido, iria ele também, ele não quis. Isso acabou, de certa forma, chateando também a diretoria do Grêmio. Tá bem o João Lucas, mas tá fora dos planos do Mano por questão técnica mesmo. E vamos combinar, de fato, é um jogador insuficiente para os padrões do Grêmio. E o João Pedro voltou a correr, ainda faz atividades leves, vai demorar ainda um tempo considerável para voltar. O que se diz é que em aproximadamente 30 dias ele fica à disposição do Mano. Então, para pegar o Fluminense, para pegar o Sport e ainda outros jogos, Camilo na lateral. É isso que temos, não é o ideal, pelo menos é um jogador de muita raça, um jogador de muita entrega e é um jogador de boa marcação. Com a bola no pé, muitas dificuldades, mas é o que temos por hora, beleza? Outra informação, qual será a zaga do Grêmio titular? Eu quero inclusive a tua opinião nesse sentido. Agora o Gustavo Martins, pelo menos por um período, sai dessa disputa, mas o Balbuena chegou, hoje deu entrevista coletiva, falou sobre as suas principais características, as suas principais virtudes, liderança, cabeceio, bom posicionamento, bom tempo de bola. Balbuena, experiente, não jogou em clubes pequenos, né, jogou em grandes clubes, né, jogou no Corinthians, campeão no Clube Paulista, não é qualquer zagueiro que joga no West Ham da Inglaterra, quer jogar a Copa do Mundo pela seleção paraguaia no ano que vem. Esse é um dos motivos que fez ele escolher o Grêmio, disse que já conversou com outros paraguaios que passaram pelo tricolor e que todos falaram bem do clube. Balbuena. Ele vai ser titular num primeiro momento? Muito provavelmente. O Mano já adiantou que a estreia deve ser contra o Sport. A zaga do Grêmio tá torta. Por melhores que sejam Wagner, Leonardo e Kahneman, não tem como jogar com dois zagueiros de perna esquerda. A saída de bola do Grêmio, que já é ruim pela falta de característica de ajuda nesse sentido dos volantes, fica pior ainda. Né? Um lateral improvisado, o zagueiro que sai pela direita não tem a perna boa para dar um passe qualificado, então tem que alterar isso, tomara que o Balbuena dê resultado, tomara que entre bem na zaga do Grêmio. Há uma desconfiança, não pode ser diferente, já tem 33 anos, estava no Dinamo Moscou, lá a gente não estava acompanhando, a última passagem pelo Corinthians ele não foi titular, então há uma dúvida, ele vai ter que se provar aqui no Grêmio, e obviamente que a gente torce muito que dê certo. Mas qual é a zaga ideal? É ele e quem? É ele o Kahneman ou é ele o Wagner Leonardo? Deixa a tua opinião nos comentários, ou daqui a pouco você pode preferir até o Gustavo Martins quando voltar de lesão. Eu acho que deveria ser titular o Gustavo Martins, mas quero conhecer melhor desse novo Balbuena, porque não veio jogar há muito tempo. Bom, Rafael Veiga. A informação trazida pelo Caliel Dornelles na Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira dá conta de que o Grêmio procurou o Palmeiras interessado em contratar o Rafael Veiga, que não é mais um jovem jogador, mas desde jovem é destaque no futebol brasileiro. Sempre demonstrou ter muita qualidade. Ele é inegavelmente muito bom jogador. E não só no Palmeiras. Antes ele foi bem, 2 vezes no Atlético Paranaense, no Coritiba também. Um jogador de inteligência, de liderança, que bate bem na bola, cobrador de falta, cobrador de pênalti, que chama a responsabilidade. Esse é meia de alto nível no futebol brasileiro, que joga por dentro, mas joga pelo lado direito também, sendo aquele meia ponta. É de outra turma. Um dos melhores, sem dúvida alguma, da posição no Brasil. Rafael Veiga. O Grêmio está pensando grande e isso já é muito bom. Já é um ótimo indicativo. É claro que a contratação desse jogador contaria com a ajuda dos investidores, do Marcelo Marques e também do Celso Rigo. Mas, por enquanto, pelo menos, o Palmeiras fechou as portas. O Grêmio nem chegou a enviar uma proposta. O Grêmio fez um contato oficial tentando abrir uma negociação. E o Palmeiras nem quis abrir uma negociação, dizendo para o Grêmio que o Rafael Veiga hoje é um jogador inegociável. Eu quero dizer para vocês que, ao mesmo tempo que eu lamento que o Palmeiras não tenha, pelo menos, aberto as portas para uma negociação, eu também fico contente de saber o nível de contratações que o Grêmio está tentando, né? Segue na tentativa pelo Roger Guedes e olha para o Rafael Veiga. Tomara que contrate, né? Também não dá para colocar a expectativa do torcedor lá em cima com esses nomes e depois contratar jogadores bem inferiores. Vamos ver o que vem pela frente, mas a tentativa, pelo menos a tentativa, pelo Rafael Veiga foi feita. A informação, repito, é do Caliel Dornelles, bem informado repórter da Bandeirantes. Beleza?
Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.